Vamos melhorar isso. Eu gosto desse. Aí a luz tá muito forte, deixa eu diminuir. Oi, 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 boa noite. Ai, tá estourando aqui demais. Eu e as bagunças aqui atrás. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Laura, Selma, Cris, Flávia. Boa noite, Edelvis, Igor, Amélia, Tarsila, Valdeci, Isabelle. Boa noite, gente. Boa noite, boa noite. Vamos esperar a doutora Bruna aparecer por aqui. Rayane. Egleitson, boa noite. Ramon. Edelvis, querida. Boa noite. Lili. Flor de Lis. Gente, eu tô aqui. Eu quase espirrei aqui. Helenice. Mas aqui em casa hoje foi muito punk a obra, sabe? Tô aqui bem alérgica. E aqui na sala tá pior. Não sabia que tava ruim assim, não. Edna. Isaac. Grazi. Vamos esperar a doutora Bruna. Deixa eu falar com ela que eu já tô aqui. Melhorou? Peraí. Ai. Melhorou, gente? Como é que tá? Melhorou o som? Ou não? Porque qualquer coisa eu ponho um fone, né? Melhorou? Melhorou agora? Ah, tá. Sem áudio? Melhor. Melhor? Ok, ô Glória. Isso aí, deixa eu ver. Quem que tá? Vamos ver mais quem que tá por aqui. Ah, Integrative. Deixa eu achar Integrative aqui. Ai. Ok. Vou enviar a solicitação. Não entrou aqui. Aí enquanto a turma vai chegando. Ah, doutora Bruna aí, gente. Boa noite, gente. Boa noite, boa noite. Estávamos aí ansiosa, trabalhando até tarde na segunda. Né? Essas mulheres que Mas têm que dar agora... conta de um monte de coisa, né, doutora Bruna? Pois é, essa síndrome de Mulher Maravilha, né? Que a gente tem, né? Pois é. Isso aí, Ju. Então, aqui, doutora Bruna, só antes da gente começar, gente, pensa nas amigas, pensa em todas as amigas, porque quem ama a amiga de verdade vai mandar um aviãozinho e falar assim, essa você não pode perder. Porque essa live a gente vai falar de mim, vai falar de você que tá em casa, das mulheres reais que fazem um monte de coisa, que sofrem com um monte de coisa, porque a gente tem síndrome de Mulher Maravilha, como a doutora Bruna já falou aí, e é desafiador demais. A gente realmente, assim, não chegar num ponto de não ficar doente, né? É fácil ficar doente, na verdade, né, doutora Bruna? Com certeza. Hoje em dia tem muita gente doente aí, né? Ou no caminho, né? E às vezes a gente acostuma com os sintomas e a gente já acha, né, que tá bem, que é uma coisa, né, normal.
Então eu falo que a gente acha que a gente está bem até a gente ficar melhor. A gente vê o que Pois é. estava perdendo. Doutora Bruna, fala um pouquinho de você, do seu trabalho, sua especialização. Se apresenta aí para essa turma, que eu acho que todo mundo já me conhece, já sabe da minha vida. Fala de Então, você. gente, meu nome é Bruna, né? Eu sou médica, sou especialista em nutrologia. Trabalho também, já fiz diversas pós-graduações aí. Uma área que eu me encantei, assim, né? Além da nutrologia, é a medicina funcional. O que que é isso? Você, sempre, né, que quando chega um paciente, ele vem cheio de sintomas. A medicina convencional, o que que ela faz? Ela só vai lá se seu corpo está te dando um sinal, como uma dor de cabeça, uma dor no corpo, alguma coisa. Ela só vai lá e tira a dor. Ela tira o sinal que o seu corpo está te mandando. A medicina funcional, o que que ela faz? Ela vai investigar para ir lá na causa raiz do seu problema, né? Por quê? Só se a gente tirar, né? Não adianta a gente estar com uma pedra no sapato, a gente ficar tomando um analgésico ali, né? Alguma coisa para não sentir incomodar, né? Coisa mais eficiente seria o quê? Você está incomodando, então tira a pedra do sapato, né? Então, assim, a gente tenta sempre, né, procurar para ver o que está acontecendo. Então, assim, uma das coisas que eu tenho visto, né, muito hoje, assim, uma das minhas grandes preocupações, né, Gra, quando eu pego, né, as mulheres que ligadas nos 220, né, igual nós somos, isso tudo, estamos mudando, né? É, então, assim, um mundo que eu falo que essa coisa, né, que a gente tenta tentar ser a Mulher Maravilha o tempo todo, só que uma realidade que eu me deparo muito, né, são a gente tentando estar perfeita o tempo todo, só que passando por vários sintomas, né? Então, assim, o tanto que tem sido, né, prevalente nesse de cansaço o tempo todo, energia lá embaixo, né? Então, assim, tanta gente com dificuldade, às vezes, de manter o peso, de conseguir ganhar, né, massa magra. E isso com a idade, né, essas dificuldades do nosso corpo, manter esse equilíbrio, elas já vão, né, piorando, assim. O que que acontece? Nosso corpo é como se ele tivesse A gente tem um ciclo mesmo, né, de vida. A gente nasce, cresce, reproduz, né, e morre. Então, assim, a nossa fase de maior performance na vida ali, né, durante a nossa fase reprodutiva, dos 20 aos 30, 35. Então, assim, o corpo da gente, né, tá na maior performance física, mental, né, sexual, sistema imunológico, tudo tá ótimo. E nós não tínhamos, né, os desafios que nós temos hoje. Né? Uhum. Então, assim, se a gente for parar, né, para pensar, por quê? É engraçado que eu era muito mais ligada, assim, 220 era pouco, assim, para mim. Dava, né, média de 30 plantões no mês, era aquele tempo todo. Quando eu passei, né, mudei muito, né, fui aprender a descobrir essa outra forma, né, de tratar, assim, o paciente, que eu fui começar a atender, né, meus primeiros pacientes, depois me passei, assim, a conviver, e eu sempre, né, tentando ver de onde que vinham essas disfunções todas aí, comecei, né, porque todo mundo, né, você tá no 3.9 aí, nem parece, né? Mas tudo bem, Ah, quando você tinha imagina assim, né? Quando você era mais nova, né? Todo mundo, desde cedo, né, eles ficam na cabeça da gente. Não, vai, trabalha demais, porque você vai ver, quando você tiver nos 40, você vai estar tranquila já, né? Você vai poder é ficar isso só aí. por conta dos seus filhos. É assim, Gra? Lógico que não. Tá vendo? É isso que eu começava a ver. Eu falava, gente, tá todo mundo, né? Fala que com o tempo, né? Isso mesmo, com os 39, 40 já vai estar desacelerando. E eu não via ninguém desse jeito. Pelo contrário, né? A mulherada já Uhum. cheia, né, de sintomas. Então, assim, né? Questão de libido, né? Assim, lá embaixo, energia, não dando conta, né? Nem delas próprias. E aí, né? A gente começa a repensar, fala, nossa, estamos indo, né, nesse caminho. Foi É porque, até. na verdade, é o seguinte, o que a gente percebe? A gente tem tanta função, mas tanta função, que eu falo assim, que chegar no fim do dia com energia é a coisa mais desafiadora que tem, Com né? Porque você certeza. acorda bem. Ok, você acorda, você dormiu, então você tá disposta. Toma um café, aí o café já dá uma levantada, né? E você vai indo, você vai indo. Aí dá, de manhã você produziu bem, deu a hora do almoço, aí você veio pra dentro de casa, que é a confusão de menino pra lá, menino pra cá, e um monte de coisa pra encher sua cabeça. Aí outra função aqui, outra função ali, e tudo vai sugando, parece, a energia da gente. E é A exatamente sensação isso. desse é essa assim, eu quero fugir. Uhum. Tira eu de perto de mim, por favor, né? Assim, porque tem hora que a gente parece que vai ficar doida,
Não é isso? Isso é Mas é verdade. porque realmente assim a gente vê que a gente não tá dando conta. Só que a gente quer dar conta. Não, e engraçado que todo mundo, pelo que falam, né, você tem que dar conta. Não, mas são seus filhos, né? Você tem que dar conta, você tem que estar o tempo todo. Aí, né, com o marido, não, mas você tem que estar lá, você tem que dar atenção, você tem. Ah, não, mas a casa tem que ficar arrumada o tempo todo. É um tanto de tem, né? Que assim, a gente, sério, teria que ser literalmente, né, Mulher Maravilha para poder, né, conseguir se virar com isso tudo. E tá plena no final do dia, né? Tá maravilhosa, feliz, sorrindo para todo mundo. Então, Não pode estar. assim, É. exatamente assim, o estilo de vida, pelo menos, né, que a gente tinha antigamente, né, que assim era sustentável, né, eu quero que o nosso corpo mesmo, né, reconhece como para ele funcionar, né, ele precisa do estilo de vida, assim, pensa, a gente dormia cedo, né, então assim, não éramos, tinha tanta coisa para poder dar conta ao mesmo tempo, estresse, que a gente, né, fica sabendo de uma coisa aqui, fica sabendo da outra ali, tem sempre alguém pedindo alguma coisa, então, E sem síndrome falar do nesse ano de pandemia, então, que o negócio, assim, eu acho que saiu completamente do eixo, né? piorou muito. Fala assim, crise Eu de acho ansiedade, depressão que. no consultório, esse problema de peso que só piora, né? Aham. Então, assim, já se você for comparar também, né? Eu acho que não era pelo assim, gente. Eu fui, sabe, muito assim até ver como que era até a mulher no mercado de trabalho, né? Essas coisas todas, porque se tivesse desse jeito há muito tempo, né? Eu ficava imaginando se os meus pacientes já estão desse jeito, não tem lógica, né, que isso sempre tivesse sido desse jeito e ninguém está percebendo ainda, né, para poder mudar, para poder assim começar a cuidar um pouco mais de si. É sempre, né? Hoje em dia eu falo que até altruísmo, né, assim, abusivo, a gente, né, quer sempre se doar, sempre está fazendo isso para as pessoas. E o que que acontece? Às vezes a gente acaba se deixando de lado, né? Na verdade, É, em primeiro lugar, né? exatamente, né? Aquela coisa, a gente tem que amar o próximo como a nós mesmos, né? Então, assim, não tem como eu dar uma coisa, né, que eu não tenho. Quando eu faço isso, falo, né, eu começo a usar ali a reserva do que eu tenho. Então, né, o que que acontece? Aquela coisa, eu vou cobrar porque vai ser doído, entendeu? Aham. E já é diferente, né? Imagina, por mais que a gente trabalhasse, né, bastante, sempre, né, há bastante tempo que já a mulher já vem mudando, né, essa forma, né, de sair para trabalhar, isso tudo, mas o estilo de vida, pelo menos, não era tão alterado assim, né, quanto é hoje. Então, assim, esses três, esse acúmulo de função, né, essas coisas todas, já vão fazendo com que a gente, ó, durma menos. Aí a gente já, às vezes já não tem tempo, né, para poder ir numa academia, né, para poder fazer uma atividade física. A maior desculpa, né, que a gente dá, mas não tem tempo para isso. Ah, mas Por não isso que eu tem tempo acordo para 5 isso. horas da manhã para fazer isso. Exatamente. Então, assim, né, a gente tem que tentar Porque se deixar encaixar. mais tarde, eu não vou mesmo, não, tá? Não, e se eu te falar, gente, mata de uma vez, né? Já chega, já faz. Porque, assim, Assim, não adianta deixar para depois, é muito difícil. exatamente. E assim, se a gente pensar, né, que o nosso corpo ele precisa disso, né? Hoje em dia, o tanto de paciente que às vezes eu vejo se encontrando às vezes com vários vícios, sabe? Às vezes, na alimentação, né? Às vezes algum vício, até né, na bebida, né? No cigarro, no trabalho, em alguma Tudo é coisa. fuga, na verdade, Tudo né? é fuga. Porque se a gente não tem, assim, até atividade física, né? É uma das formas, né, que faz nosso corpo liberar dopamina, que eu falo que é o hormônio do super-homem, da Mulher Maravilha, da gente se sentir segura, né? Isso tudo. Aham. Então, assim, quando ela tá baixa, a gente vai procurar isso em algum lugar. E imagina quando você chega, quando você compra um presente, a gente não fica, né, assim, ó, feliz, né, na hora, assim, naquela surpresa. E isso libera Aham. dopamina. Então, assim, eu falo, o tanto de pacientes que às vezes eu tenho, que eu falo assim, que chega e fala assim, eu nem tô precisando de comprar nada, mas eu fico tão cansada que eu saio, sabe assim, ó, para poder comprar alguma coisa, porque é a única coisa eu vejo que nesse momento, né, me dá um negócio, me deixa feliz, E acaba sendo uma compulsão também, né? Porque é a acaba mesma sendo, coisa mas que a é pessoa exatamente faz isso. pela comida. Às Exatamente. vezes tem gente que direciona para compra e tem gente que vai sair, foi lá e comeu aquele pote de brigadeiro, né? Exatamente. Tem gente que vai na comida, né? Ou alguns, né, outros vícios. Tem gente que vai, às vezes, sabe assim, na questão do trabalho, né? Na questão de conquistar. Porque tá sempre, né? Aquela pessoa sempre não tá feliz enquanto não conquista outra coisa, não conquista outra coisa. Então, assim, isso também, né, faz a gente pegar e a gente liberar. E às vezes é tudo falta de. Quando eu pego, assim, né, esse tipo de paciente, que aí não é só.
A pessoa tem uma dificuldade com peso, aí quer emagrecer, mas ela tem uma compulsão. Então, assim, não é só, né, eu chegar, e lógico que a gente tem, às vezes, alguns medicamentos que conseguem trabalhar, né, nisso daí. Só que, assim, ou a pessoa melhora, né, muda o que levou ela, né, a chegar nesse estágio, né, das deficiências e tudo, né, dopamina, serotonina, ou senão ela tem que ficar medicada, né? Porque senão ela vai ficar toda depressiva, compulsiva, né? E aí, o que eu tento, né, muito fazer? Vamos ver, então, o porquê, né, dessa compulsão. Como é que é seu dia, né? Quando você vai, né, se perguntar, né, para as pessoas, né, igual você pergunta, e aí, o que você faz durante o seu dia? O que é legal durante o seu dia, né? Porque não tem aquela coisa, né? Não é só se doar durante o tempo todo. A gente tem que ter um tempo, né, assim, pra gente, isso tudo. Isso faz com que a gente esteja bem, libere, né? Dopamina também. Então, não faz a gente chegar, a gente tem que esperar ter naquele limite, né, para ficar compulsiva, né, querendo já alguma coisa, se a gente, né, investir no nosso tempo, né, tendo equilíbrio entre as diversas áreas, né, da nossa vida, tendo um tempo pra gente, sabendo aproveitar, né, o dia a dia, fazendo uma atividade física, lendo, né, hoje em dia, né, são tantas coisas que a gente, né, não tem tempo de fazer, que, sim, se a gente cuidasse disso, e o que eu vejo com meus pacientes, a compulsão seria muito menor. Só, né, quando você estivesse no estágio mesmo, né, nossa, pode ver, percebe pra você ver, quando você trabalha o dia todo, às vezes, né, quando você chega, qual que é a chance de você chegar e ter uma atitude construtiva com relação a você, né? Falar assim, não, mas hoje não, hoje eu não vou pegar, né, não vou comer aquele lanche, né, porque eu tô tentando, né, assim, equilibrar isso tudo, né, porque eu sei que é melhor para mim. Quando já não teve nada bom o dia todo, você fala, não, nossa, eu mereço, né? Não teve nada bom, nossa, pelo menos É esse isso lanche, mesmo. né? Isso daí. Não, eu mereço pelo menos isso, porque já deu tudo errado hoje, pelo menos um lanche gostoso, né? Vem cá logo. Exatamente. É, Então, assim, se a gente, né, for perceber o tanto de paciente que às vezes, né, assim, eu pego e acha, né, até que tá legal, né, vai lá, às vezes querendo, né, mudar né, realmente o corpo. Quando você vai ver os exames lá, né, então, assim, porque, gente, né, saúde não é só ausência de doença, não. Quem não quer, né, tá pleno, tá feliz, tá com energia, né? Aquela até analogia, né, que a gente fez aí, o carro, né, 2.0. Imagina, se você compra um carro novo e você quer que ele fique novo durante muito tempo, o mínimo que você tem que fazer com ele é revisão frequente, né? isso aí. Então, assim, E o carro de quando. vocês aí, gente, vocês já fizeram revisão aí recentemente? Então, que a gente é Eu acostumado a fiz só a procurar doutora médico quando tem Bruna. uma doença séria, alguma coisa assim, né? Só que o corpo ele Pois já é. começa a dar sintomas muito antes. Então, assim, quando a gente pede, né, os exames lá, que aí tem muita gente, né, que chega, doutora, eu fiz meus exames, falaram que estão ótimos. Eu trago eles para mim aqui. Que a referência, né, que a gente tem lá são, né, assim, pra você não ter uma doença. E eu falo, né, assim, eu entendo porque eu também fui treinada, né, para poder diagnosticar ali doença. Só que quando você vai ver, né, o tanto de alteração que o corpo já começa a dar antes, então, assim, principalmente, né, que é uma das coisas que a gente está vendo aí com você, né, que é essa parte hormonal. Isso. Foi engraçado nesse A mesmo, gente, né, até a gente quando... tá, a gente tá caminhando para fazer 40 anos, graças a Deus por isso, né? Porque eu não quero morrer nova, eu quero ficar velha mesmo, ser feliz velha, mas eu quero a minha máquina 2.0 por muito tempo, não é isso? E não é, gente, dá pra gente ter performance, né? Com o tempo mesmo, ali depois dos 30 anos, todos os nossos hormônios, que são que controlam tudo, né? Nos dão essa performance toda, eles começam a diminuir. Mas como a gente né, já entende isso, como né, que vai diminuindo, a gente tem formas de manter essa performance na vida por mais tempo. Né? Então, assim, independente da idade né, que o paciente chegue lá, o que a gente vai tentar fazer? Né? Ver o que está errado, né? O que tem que consertar né, ali no carro. Imagina só, colocar a melhor gasolina né, que tem ali, né? Aquela gasolina né, de Fórmula 1 para você poder né, ficar no pique aí, ó, durante muito Pois é, porque tempo. Então, a gente gosta de ter energia, tá? Nó, mas eu não tava é. péssima, assim. Na verdade, eu acho que esse contexto todo de pandemia, e eu tava comendo muito errado, e essa coisa, assim, dessa instabilidade, eu acho que até emocionalmente ficou todo mundo muito abalado, né? E a gente ficou muito fácil para tudo, assim, para se entregar a falta de cuidado, vamos pensar dessa maneira, né? E é Porque se eu verdade, me amo, eu me cuido, né? com E certeza. partindo do princípio que o quê? Que a gente se cuidar e a gente dar coisa boa pra gente mesma, né?
Gente, isso a gente tá sabendo que a gente tem que fazer escolhas construtivas. Do tipo, imagina, se for um filho seu, aí seu filho fala assim, mãe, quero ficar a noite toda acordada, né? Tô querendo ficar vendo aqui filme a noite toda, não quero, né, comer, só tô querendo comer batata frita o dia todo. O que você vai pensar, né? Falar, não, meu filho não pode, né? Porque isso vai fazer mal para você. Só que parece que com a gente desliga essa chavinha mesmo, né? Então, assim, com as pessoas, né? O que demonstra, né? Esse cuidado que você tem, né, com seu filho, né? E tudo demonstra o quê? O amor por ele. E aí, às vezes, a gente não tem esse cuidado, né, assim, pela gente. E lógico que não é, gente, força de vontade, não é só falar, que isso, você tem que fazer o certo, né? Força de vontade, fecha a boca, né, que vai dar tudo certo. Mentira, né? Se fosse de vontade, né, emagrecer, se alguém mantivesse alguém, né, saudável, assim, não, acho que tava todo mundo magro, tava todo mundo, né, com o corpo, assim. É, eu acho que pode Mas até então, ajudar para começar, né? Mas com certeza, é aquela o coisa. desafio de manter, ele é o checkmate do negócio mesmo, né? Não é aquela coisa, né? É para você, exatamente, é aquela faísca, né, para você começar, né? Tem que ter, né? Eu acho que a gente Isso. tem que estar, né, motivada nessa coisa do pensamento, né? Falando, né, a pessoa negativa, ela tem sempre razão, né? Quando você pergunta para a pessoa, imagina só quando dá alguma coisa de errado, né? Pessoa que ela é muito negativa já começa assim, sabia que ia dar errado, eu sabia que eu ia começar essa dieta, eu ia sair, eu sabia. Tipo assim, tá vendo? Até na cabeça dela, né, já tinha passado isso daí. Então, assim, a Aham. gente não perde nada, né, por tentar, né, ser mais, assim, até positiva mesmo, né? Otimista. Falo nem só positivo. Positivo é só pensar que tudo vai dar certo o tempo todo. Né? Ser É. otimista. Não interessa o que aparecer pela frente, né? A gente vai conseguir, né, passar isso tudo, né, e vencer. Eu me vejo muito assim na minha rotina, sabe? Assim, porque as pessoas ficam, ai, como é que você consegue, né? Como é que você tem esse corpo com 3 meninos? E eu, assim, eu não tenho plástica de abdômen, né? Tenho silicone, tenho lipoaspiração em outras áreas, mas a barriga eu falo assim que é uma genética da família da minha mãe, que é uma coisa muito boa, né? Isso aí a gente põe a mão pro céu e agradece. Né? Mas ao mesmo tempo a gente tem a genética boa, mas ela não é um milagre. Porque a genética também, você não vai segurar ela para sempre, né? Assim, porque todo mundo Isso. tem a tendência, teoricamente, de envelhecer. Existia até uma continha que eles falavam assim, que a partir de não sei quantos anos você engordava 1 quilo por ano. E eu Então, a cismei com esse partir negócio de dos estar vigiando a balança. Falei, Jesus, 1 quilo por ano. Só que a balança não é referência pra gente também, porque a gente tem que focar na composição da corporal, né? composição corporal, que Então a gente fica meio doido. a partir dos 30 anos a gente perde ali em média, né, 1 quilo de massa magra por ano que vai virando Agora tem gordura. olha, Às vezes você vocês pode estão manter o entendendo peso. que com 30 anos vocês estão ficando velha? É disso que nós estamos falando aqui. É uma puta de uma sacanagem, eu falo palavrão. Mas é a Mas é verdade, isso mesmo. gente. Então, É, não assim, tem como, eu, né, a gente segurar, né? O corpo ele vai envelhecendo. O que a gente pode fazer, né, é tentar, né, assim, controlar essa velocidade de envelhecimento, porque hoje o envelhecimento ele tá muito mais rápido, muito mais acelerado, né? É, até o papel nesse, da alimentação, né, do açúcar, né, da falta de sono, sabe, desse estresse. Então, imagina o corpo, né? É a mesma coisa, gente. Foi legal a gente ter feito essa analogia com o carro, porque imagina só, um carro, se você cuidar dele direitinho, fizer revisão, colocar sempre, né, a gasolina boa, né, o filtro do aqueles filtros, óleo de motor, óleo de tudo lá. Então, assim, ele vai, né, você tá sempre, né, legal, assim, ele vai custar para poder, né, deteriorar ali. Agora, imagina um carro que você não tá nem aí para ele. Entendeu? Então, assim, você não cuida, você não limpa, você não faz revisão, começa a dar barulho, você fala, vamos assim mesmo. Então, assim, lógico que ele vai ser um carro, né? Você pode olhar o mesmo carro depois, dois carros diferentes, assim, com 10 anos, né, de idade, né? Assim, um pode estar totalmente diferente do outro, né? Que eu tento isso. colocar assim, em forma, né, da pessoa poder, assim, né, entender. Mas, então, assim, tudo vai depender do cuidado que a gente tiver. Eu entendo que às vezes nós não preocupávamos com isso tão cedo, porque não era desse jeito, né? Então, hoje em dia, o tanto de paciente, né? A gente vê até a incidência, né, de câncer de mama, várias, né, doenças assim, né, autoimunes, né? Então, questão de tireoide, né? Então, que estão acontecendo cada vez mais cedo. Então, assim, não é Pois na é. nossa idade. E é assim, você falou a questão de doença autoimune mesmo, assim, é assustador, né? Como é que as pessoas estão desenvolvendo isso muito cedo, com muito mais frequência, a gente perde a gente. Você fala assim, como assim? Isso não existia há um tempo atrás. Então, assim, é tudo.
que faz parte, assim, a gente tem que entender que realmente tudo mudou. E o processo de envelhecimento também, né? Quando a gente fala assim que o nosso envelhecimento, de certa forma, ele é precoce, né? A gente que é mulher com 30 anos já começa a sofrer essas alterações, a gente acha assim, Uhum, sacanagem, porque 30 anos, assim, tô super nova ainda. Eu lembro que eu comecei a exatamente. observar, depois dos 35, eu comecei a armazenar umas gordurinhas nos flancos, assim, ó. Lugar que eu não armazenava. E no braço. Eu não tinha Uhum. gordura no braço. Agora eu tenho aqui, eu consigo beliscar. Eu Isso, falei, até gente, a gente vai tendo uma alteração hormonal, a gente começa a ter uma predominância ali do estrogênio, que quando ele está em excesso, né, e tudo, ele gera mais inflamação para o corpo, em aham, detrimento aí da progesterona. A progesterona é o que deixa a mulher feliz, alegre durante a gestação, né? Então, assim, questão de paciência. O que acontece, né? Quando a gente, né, vai diminuindo ali, né, a ovulação, né, que a gente vai parando, né, esse tudo de ovular, a progesterona é a primeira coisa que cai. Então, nossa paciência que já vai lá para baixo, né? Já vai lá pro pé. Então, assim, qualquer coisinha, né, tá irritando a gente. fica É todo mais mundo no uma TPM trânsito, né? ambulante. Oi? Fala assim, ah, parece que eu tô doida, tô Então, mas xingando eu tô tudo dizendo, sem ver. doutor, parece que eu tô doida. Exatamente, nossa, meu marido aqui, ó, né, já tá falando que eu tô assim, tô assado. Então, assim, né, mas é uma coisa assim, o envelhecimento, ele é um processo normal. Na velocidade que está hoje, com tantos sintomas, é uma coisa comum, não era uma coisa normal de ser desse Aham, jeito, entendeu? Então, assim, entendi. até os sintomas, né, quando está aí na perimenopausa, até uns 10 anos antes, né, da menopausa, então começa a diminuir metabolismo, né, libido, energia, essa questão, né, de acúmulo, né, de gordura, né, nesses locais, Aham, assim, tudo. Então, assim, é, os maiores sintomas quando a gente tem, né, até que mulher começa ali, perimenopausa mesmo, perto da menopausa, reclamar de secura vaginal, ondas de calor. Então, assim, são muito pela desequilíbrio entre a quantidade de estrogênio e de progesterona, entendeu? Então, assim, hoje em dia, né, como a progesterona é a primeira que começa a cair, a mulher, ela tá numa predominância estrogênica. Então, assim, né, ela tá, entendeu? A predominância do estrogênio com relação à progesterona. Então, o que deixa a aham. mulher bem feliz, alegre, né, começa a diminuir. E o Pois aí a estrogênio, gente vai ficando cheio de problema, né? exatamente. Então, assim, Porque ele se a fala assim, gente a gente não fica tá feliz, inchada, tudo tem cansada, problema. É. E aí tudo. a gente não tem paciência com os filhos, com o marido, com amigos, com o trabalho, com nada. Então, assim, a gente vai ficando infeliz por causa disso. Olha Né? que, Então, assim, né? e não precisa ser desse jeito, né? Então, assim, Exatamente, porque existe doutora Bruna na vida da gente para nos ajudar aí, né? né, Não, doutora mas Bruna? dá. E eu acho assim, é legal, porque as mulheres, quando chegam as mulheres mesmo, né? Elas pensam que não tem jeito, ou nem sabem, né? Que estão passando, já tão infelizes, mas não sabem que essa infelicidade ela pode mudar. Então você fala assim, né? O tanto que é gratificante, né? Realmente. Quando, principalmente, né, a paciente, né, quando a mulher entende, fala, nossa, eu tô passando por isso, mas tem como eu não passar por nada disso, né? Então, assim, tem como eu controlar e estar feliz de novo, tá? Então, tem paciente que eu chego e falo, a gente fala mesmo, parece que você tirar ele do caixão, que ela não tá nem se carregando, né, nem conseguindo andar direito. E aí, assim, o tanto que quando a gente entende isso, porque imagina, chega, eu sabia que você tinha várias coisas, né, ali que a gente tinha que ajustar com você no seu estilo de vida. Aham, Só que aí, imagina o tanto de coisa que você estava fazendo, eu querer te espremer para você ainda ter energia para poder, entendeu? Né? aham, Fazer as outras coisas. Então, assim, primeira coisa, Gra, vamos começar a ter um tempinho para você? Vamos começar a ter um tempinho para você, que isso vai refletir nas outras coisas. Você vai me ajudar nessa parte hormonal, né? Isso tudo. Então, assim, não adianta, né? Porque chega hoje, tantos pacientes ainda, né? Meus filhos só ficam reclamando, meu marido só reclama. Parece que é assim, né? Nossa, gente, a paciente já não tá legal, aí, né? Todo mundo ainda quer tirar, né, o último suco dali, né? Então, assim, isso. não precisa ser desse jeito. Então, primeiro a gente olhar pra gente, buscar, né, alguns sintomas assim, gente. A gente não tem ninguém melhor perito, né, no nosso corpo do que a gente. A gente sabe quando as coisas não estão muito bem. Só que Aham. às vezes a gente vai no médico, ah, não, tá tudo bem, né? Isso é menopausa só, costuma porque é desse jeito, né? E assim, não precisa, né, da gente passar por esses sintomas, né, todos, que eu sei, né, principalmente assim, que começam, né, assim, a prejudicar até relacionamento, né, essa questão de, libido diminuir, né, questão de secura vaginal, né, então, assim, o sono, né, começa a ficar irritabilidade, então, assim, são tantas coisinhas que vão acontecendo
que quando elas somem, né? Parece assim que a mulher vira outra, né? Descobre a vida de novo, né? Entendeu? Que dá para ficar naquela fase de mal performance e curtir, né? Tudo da mesma forma que curtia antes. Então, né, se eu tenho paciente, né, que manda assim, mensagem para mim falando, gente, eu não lembro de eu ter sentido, né, essa disposição, essa energia nem aos 20 anos. Isso vai durar para sempre? Então, assim, né? E é tão legal, né, a gente poder, mais ou menos como se estivesse voltando mesmo, assim, né, no tempo, com relação a esse bem-estar todo, né? Que parece É, que isso, né, tudo só vai sugando da gente, né? Então, e assim, assim, e a gente nesse processo mesmo de envelhecimento, a gente vai ficando mais lenta, o corpo ele não responde da mesma maneira, a cabeça tá aqui na mesma função, mas o corpo não tá, né? E isso eu exatamente. acho que para muitas mulheres, assim, deve ser mais desafiador ainda, né? Porque minha cabeça tá resolvendo, mas o corpo não tá acompanhando, né? Exatamente. E fora, O corpo assim, fala assim, eu não aguento. E você, a cabeça fala assim, você aguenta. Então, assim, fica um negócio meio empacado, a e aí você. cabeça e todo mundo, né, falando na cabeça, não. Quando você, parece que você não pode, né, chegar e falar, nossa, tá cansativo, né? Não, parece que você reclamar, como assim? Não, nossa, mas você não dá conta, né? O tempo todo, né, falando pra gente, não, vai, você dá conta, não, é só querer, vai, tudo. Né? Então, assim, aí imagina a pressão, né, que fica, né, falando, não, né, você não pode falar que você não dá conta, você não pode falar que tá difícil, né? Você não pode pedir, né, assim, ajuda. Tá sendo uma coisa, né, tão assim, e a sociedade, né, coloca um peso tão grande, e eu vejo isso, né, assim, né, nas minhas pacientes, eu falo que eu desacelerei de medo, né, eu nem tenho filho ainda e tudo, mas quando eu comecei a ver o que estava acontecendo, né, o tanto que eu falei assim, meu Deus, tô indo no mesmo caminho, né, então, assim, deixa eu desacelerar, quer dizer, então, né, que se todo mundo fala, né, que é para você poder ficar nesse ritmo, que aos 40 você vai estar tranquila, só que aí não tá desse jeito, tá todo mundo reclamando, pior, né, do que. E o tanto que, assim, às vezes é comparativo. Às vezes eu tenho paciente de 50, de 60, que não tá, sabe, nessa falta de energia toda, quanto às vezes nesses pacientes, às vezes de 40, de 30 anos. Paciente que eu pego os exames, gente, que estão piores mesmo, sabe, que é a mãe que tá lá na frente. Então, assim, Aham. até vi aqui, né, a gente perguntando, falar um pouco das mulheres, né, de 5,8 aí. Então, assim, até desses sintomas, né, de menopausa, que você citou aí algumas coisas da memória, né, começa a ficar ruim, já tem muito a ver também, viu, com essa, né, dessa parte dessa queda hormonal. Isso, assim, né, na menopausa pode ser essa causa, mas a gente tem outras causas também. Até o estresse, né, que fala o tempo todo, né, o corpo está numa situação de risco à vida, vai morrer, então ele precisa de diminuir a nossa concentração para a gente poder fazer o que deve fazer, né? Imagina, se tivesse alguma coisa para você lutar na sua frente, você tinha que lutar. Só que tem coisas que se você pensar, você não faz. Então, concentração começa a diminuir, memória também. Então, assim, né, a gente tem que investigar a causa, né? De cada um. Mas o corpo, né, ele vai mesmo deteriorando essas funções. E às vezes, né, a cabeça, exatamente, né? Às vezes a cabeça da gente, a gente consegue pensar, a gente quer fazer coisas, mas às vezes realmente o corpo ele não acompanha. E o que acontece? Porque, né, no início, quando a gente tem esse estresse todo, a gente tem lá a liberação, né, de cortisol, que é o hormônio do estresse, fazer a gente acelerar, né, adrenalina. Mas depois, como vai mudando, né, o estresse muda as rotas hormonais, para de chegar informação. Então a gente acorda, começa a carregar, acordar carregada, sabe? Então, assim, a gente sempre foi aquela, nossa, mas eu sempre acordei, ia fazer, fazia tudo, né? Acordava na maior animação. E assim, o tanto, né, que eu também, né, já passei assim por essa fase, né, de estresse, de estar acordando assim, você falava, gente, mas engraçado, eu nunca tive preguiça para levantar, mas eu não tô com vontade, entendeu? Então, assim, Parece nossa, que nunca dormir, foi. Exatamente, então assim, nossa, se deixasse, mas eu queria ficar dormindo, né? Então assim, o tanto que o emocional da gente, né, começa a não ficar, sabe assim, legal, né? Gente, não tem jeito, né? Ninguém consegue dar aquilo, né, assim, que não tem. Então, né, a gente entender que são coisas comuns, né, assim, que estão acontecendo. A gente saber, né, que não é o normal, né, que nosso corpo não precisa de ser desse jeito. Antigamente, né, isso acontecia assim, quando você pegava alguma infecção que levava, né, um estresse muito grande do seu corpo. Mas hoje em dia, até assim, a mente da gente, a própria pressão que nós colocamos, né, na gente, já está fazendo, né, a gente pegar e gerar esse ciclo todo, né, assim, do estresse. E
Eu costumo falar muito até da questão, né, da mente, só da gente pensar que o cérebro da gente, né, ele é atemporal, ele não sabe o que que é. Eu pensei, ele acha que está acontecendo. Ele não sabe o que que é Aham. futuro, o que que é passado. Então, né, assim, se eu fico preocupada demais, meu Deus, meus filhos, o que que vai acontecer agora? O que que vai não sei o que eles estão fazendo, meu Deus. Então, assim, imagina o estresse que isso não causa, né? E eu brinco, né? Muitas vezes a gente tem, né, que tem que ser um equilíbrio que a gente tem que encontrar nisso. Porque senão a gente fica o tempo todo, sabe, tão preocupado com os outros, né? O que está acontecendo, o que pode estar dando errado, o que não pode estar. Então, a gente fica querendo ter o controle, né, das coisas o tempo todo, e a gente esquece que a gente não está no controle, né, Gra? Então, Pois é, assim, e né, a aí palavra. eu tenho uma amiga de 50 anos que fala assim, não, você vai ver quando você chegar nos 50 anos. É péssimo, se aproveita, porque a gente fica na capa, a gente não aguenta fazer nada. Aí eu olhei pra ela serinha e falei assim, qual foi a última vez que você foi ao médico? Olha, esse negócio aí que tem um monte de coisa que não tá funcionando dentro de você, minha filha. Tá disfuncional, Exatamente. tá precisando de reforço. Gente, Não, mas me falou assim, um desânimo, querendo me assustar. Eu falei, não, que é isso, minha filha? Todo ano eu tô lá. Eu tô acompanhando direitinho o que tá caindo, o que tá aumentando. E a gente vai considerando isso aí, ajustando. Por isso que eu tô nesse pique todo. mas exatamente, precisa da gente esperar bater o motor para a gente levar o carro lá para poder, né, dar uma revisada nele, né? Não, então assim, se a gente, né, já tivesse cuidado o tempo todo, né? Então assim, de fazer os exames, saber, não são só esses exames, né, que a gente vê lá, né, que quando pede, pede exame de sangue, faz um hemograma, vê como é que tá, né? Função hepática, não sei o que, não, gente. Então, assim, né, a gente vê tudo, fazer um check-up, né, brinco virado do A avesso Bruna aí, vista a né? gente do avesso, literalmente. Exatamente, virar da vez para descobrir Inclusive, qualquer lá eu coisa. fiz um exame. Como é que chama aquele exame lá que aparece? Você fura o dedinho da gente? Ah, tá. Tem um exame lá, né? Que tem vários exames lá, gente, que a gente faz diagnósticos, né? Para poder, assim, já ajudar, já dar até um direcionamento, até no que a gente vai pedir, né? De exame de sangue depois, mas até exclui a necessidade de alguns exames de sangue. Quais são eles? Tem um que é o que você coloca a mão, que ele, né, faz uma análise da fisiologia. Então, vê, assim, questão de resistência à insulina. Ele vê até, assim, a questão aí do estresse, né? Sistema nervoso autônomo, isso tudo. Ele vê a quantidade, média quantidade de dopamina. Então, né, assim, eu sei se o paciente, por que ele não está fazendo, né? Porque realmente é uma disfunção ou a dopamina dele está baixa, então se a dopamina está baixa, eu vou fazer. Né? Então, assim, é toda uma, né, análise mesmo, você tem que ver os mínimos detalhes para você poder mexer. A questão da serotonina, né, para ver, a gente vê como é que está a questão intestinal, para ver se tem resistência, né, intolerância, né, à lactose, para a gente ver, né, se tem intolerância ao glúten, então já dá uma, né, um check-up aí pra gente. Aí depois, né, tem a bioimpedância, que mostra aí como é que tá, né, a relação, né? Então, assim, a gente descobre várias falsas magras, né? Então, assim, né, que aí elas E estão vou com contar. tá magra, né? E aí o percentual de gordura, né, assim, tá lá em cima, porque vai trocando. Às vezes as pessoas se preocupam com o peso, né? Falam, não, mas tem, né, 10 anos que eu consigo manter meu peso aí, né, nos 60, 65. Só que aí na hora que você vai ver, né, o percentual dela era de 25, agora já tá de 35. Então, assim, né, foi mudando. Tanto que aí o corpo vai Eu vou. mudando, né, o formato. Um que a gente fez também lá, que a gente vê a gotinha de sangue, que a gente faz olha no microscópio, né? Para a gente poder ver como é que tá assim as hemácias, né? Essas células do sangue. Então, assim, a gente consegue ver deficiência nutricional, né? Essas hemácias estão redondinhas ali. Até, né, relação assim, à questão da tireoide, né? Tem algumas disfunções que fazem, né? Assim, são preditivas para a gente poder pesquisar sobre isso. A gente vê a questão do intoxicação, né, por metais pesados, que é uma das causas bem prevalentes, inclusive, de disfunção hormonal, né? Porque muito, né, dessas coisinhas aí de metais, né, sabe, coisas que a gente come às vezes nesses processados que a gente não sabe o nome, acabam competindo com nossos hormônios naturais, eles enganam ali nosso corpo, aí eles acabam diminuindo mesmo. Entendeu? Olha para você ver, né, como é que é toda uma, né, questão de Muita análise, coisa. assim. É. Muita coisa. E a termografia, que é, né, a gente tira uma foto que a gente vê, né, tudo colorido para ver as áreas inflamadas. Eu já consigo ver, inclusive, isso, a predominância estrogênica, né, um preditivo ali. A gente vê em paciente que tem muita endometriose, né, isso tudo nessa perimenopausa. Então, né, até vendo aqui a gente perguntando, implante, né, se tem idade para poder colocar.
Não, gente, tem indicação, assim, né? Se a pessoa tiver uma disfunção hormonal, falou assim, eu não faço com fim estético. A estética você ganha de brinde, né? Não é à toa, né? Que Aham. vulgarmente, né, a gente não gosta, né, de colocar assim, esse nome, mas por que o pessoal conhece como chip da beleza, né? Porque É. melhora, né? Você Então, ganha assim, beleza tratando. exatamente. Então, melhor humor, melhor disposição, celulite some, né? Então, assim, só que até esses sintomas que a gente tem, eles são, né, por essa deficiência ali, por esse descontrole hormonal. Então, o que ele faz? Ele ajuda, né, controlar, então, esses hormônios assim. Então, assim, não tem idade, depende, né? Assim, chega o paciente. Nas mais novas, eu coloco, se realmente, né, tiver, por exemplo, tem paciente que chega lá com muita TPM, né? Igual, assim, eu tinha uma TPM, assim, que era insuportável. Então, assim, o tanto, né, que quando começa a passar, que ele dura geralmente uns 6 meses, assim, aí as coisas já começam a mudar, assim, um pouco, né? Então, assim, aquela energia que eu tenho de manhã para treinar, sabe? Para poder, né? Então, assim, é outra. Aí a gente vai notando, para você ver como é que o hormônio realmente, né, literalmente é vida, né? Então, assim, ajuda muito e é uma das formas mais atuais hoje, né, que mais simulam, assim, o nosso corpo, a produção natural do corpo, né? Então, assim, é do implante, que a gente tem como, né, assim, algumas formas, né, que a gente tem de equilibrar, assim, esses hormônios, né? Pode ser ir por via oral, só que aí eu faço aquele pico, né, o tempo todo. Injetável, eu também faço. Então, assim, ter cuidado, porque pode até bloquear o seu eixo de produção mesmo. E como que seu corpo produz, né, hormônio? Um pouquinho o tempo todo, né? Então, assim, o implante nada mais é do que o hormônio puro. A gente coloca ali, né, no subcutâneo e a corrente sanguínea vai passando e vai levando, assim, aos poucos. Aí Aham. tem gente até perguntando aqui de controlar a endometriose, sem implante tem outras coisas, depende muito, né, assim, do estágio que tá, né? Então, assim, eu gosto muito de tentar usar coisas mais naturais também, né? Ou os hormônios Uhum. bioidênticos, sabe, para poder fazer. Mas, assim, a melhora, gente, de todas as pacientes. Eu brinco, né, que não existe ex-implantada. E realmente, né, a primeira vez que você trabalha, que você, né, equilibra isso daí, gente, você quer isso pro resto da vida. Aí você descobre que você pode ter performance lá com, né, Aham. 40, 50 Aí anos, estão voltar a ter perguntando aqui performance de sobre os 20. efeitos colaterais, doutora Bruna, Tá. do chip. O que acontece? Até a maioria dos efeitos colaterais, eles se devem à dosagem, quando a gente coloca uma dosagem muito aumentada, tá? E que são alguns casos, às vezes, né, quando o paciente, por exemplo, eu não coloco com sentido de uso como anticoncepcional. Porque, né, se na verdade a Anvisa ela nem tem, né, essa coisa onde eu posso garantir que ele vai ter esse efeito, né, mas realmente quando é uma quantidade muito grande, ele bloqueia, né, a ovulação. Mas aí eu tenho que colocar grandes quantidades hormonais. Aí eu já começo a sofrer mais com os efeitos colaterais também. Aham. Mas quando, né, assim, essa questão, né, de perimenopausa, essas coisas, são todos, gente, sintomas que eu controlo, entendeu? Com alguns, né, suplementos, algumas coisas assim, tá? Mas nada que ninguém nunca deixou de colocar ou de fazer por conta disso, porque realmente, né, a gente consegue pegar e consegue fazer. Só ter cuidado na mão, né? Aquela coisa, às vezes Ah, menos é mais. tem gente perguntando a respeito da consulta, eu ainda não falei aqui, que lá na foto da Integrativa, gente, a clínica Integrativa é no centro de Patinga, e tem uma foto oficial da nossa live lá, não sei se vocês já viram lá, mas aproveitando aí que a gente está com um número ótimo aí de participantes, vai ter um sorteio, gente, para quem está aqui na live, de 3 meses de acompanhamento com a doutora Bruna, tá? Sorteio de 3 meses para a gente colocar aí a vida em dia. É só marcar uma amiga na foto oficial lá da Integrativa, na foto da live, e seguir a Integrativa e a mim. E a doutora Bruna também, lógico. Tem que seguir esse povo aí. Esse povo que tá vendo essa Isso, live, gente. tá bom? Eu vou, depois até no final, vou colocar aqui, vou tirar um print aqui, né, da nossa live, tudo, e vou disponibilizar lá um e-book que eu fiz dessa parte hormonal, né, assim, para poder ter, para até para a pessoa poder entender, né, os sintomas, porque que a gente fala, né, às vezes de forma tão rápida, né, o pessoal vai passando aqui, nem todo mundo tá aqui o tempo todo, então vou disponibilizar um e-book onde eu falo os principais sintomas, né, dessa desordem hormonais, os principais hormônios envolvidos, algumas coisas já que a gente pode colocar, né, em prática para poder já começar a equilibrar também, ajudar assim, equilibrando esses hormônios. Aí eu vou postar, né, assim, lá no feed, vou colocar. Gente, quem quiser, é só comentar depois na foto lá no meu Insta, doutora Bruna Mello, DRA Bruna Mello com 2 L's. Eu quero, que aí a gente vai mandar para você o e-bookzinho, viu?
Então, assim, é só pegar, que aí é uma coisa legal, já precisa começar a entender, assim, né? Porque tem tanta coisa que a gente acha que tá É o bom, que a gente futuro não de sabe que todas são nós. sintomas. Ninguém escapa dessa, tá, meninas? Não. Ninguém. Dessa aí Já não tem jeito de fugir. E não tem, sério, a gente já tem estudos aí mostrando que 80% das mulheres vão ter distúrbio hormonal durante a vida. Então, assim, isso tem começado, gente, cada vez mais cedo. Então, assim, eu pego meninas hoje em dia com, gente, puberdade precoce. Imagina aí, né? Então, pacientes, às vezes, com tanto de gente, SOP, índice de SOP que cresceu, endometriose, e até fica ligado, né? Que são algumas, tá bem relacionadas aí o estresse também. Hã? Mas tem acontecido coisa assim, né, que não tinha. Você quer ver até uma coisa que eu costumo muito comparar? Às vezes, né, o tanto de sintomas, quando eu pego uma menina aí de 15 anos, 16, 17 anos, que eu pergunto, você já reparou que você tem alguns sintomas com essa idade que seus pais estão tendo, que sua mãe está tendo lá na frente? Né? Então, assim, é difícil, Gra, até de entender da mãe, quando eu pego a mãe, entender. Aí depois que eu falo, ela fala assim, nossa, realmente, minha filha tá passando tudo isso que você tá falando. Mas é difícil, né, da mãe entender, porque na idade dela não era nada disso. Então, assim, Porque é mimimi, cedo, não, na né? Tá cidade, muito né? cedo. Só que não sabe esse desequilíbrio. Não tem esse desequilíbrio, né? Até o emocional que fica, né? Nessa Aham. idade, né? Quando a gente está diminuindo. Gente, elas também têm uma predominância estrogênica lá na frente. Então, assim, esse desequilíbrio mesmo, emocional, né? De achar que tudo, né? Nossa, uma situação, né? De risco à vida, nossa, é muito sério. A mesma coisa passando lá na frente. Então, assim, é engraçado como você consegue ver hoje que não tem muita essa de idade só, né? Igual era, depois dos 40 isso acontecia. Não, agora pode ser aos 30, né? Tá sendo aos 20. Aham. Então, assim, a gente, né? Se a gente entende como que o corpo, né, assim, funciona, né? Então, assim, a gente consegue agir de maneira diferente, né? Então, assim, se esse estilo de vida tá levando meu corpo, né, a envelhecer mais rápido, a esse desequilíbrio todo, opa, peraí, então, né? O mínimo que eu posso fazer é parar de me detonar, assim, né? Então, deixa eu cuidar melhor de mim, deixa eu ter amor por mim. Eu falo que o que muda, né, é o amor por você. Ninguém vai Aham. deixar de gostar de um filho porque o filho engordou, né? Ou porque Isso o filho tá cheio de espinha. Então, assim, primeira coisa, né, é falar, não, eu me amo independente de qualquer coisa, então eu vou fazer de tudo, né, assim, por mim, para que eu esteja melhor ainda, é isso né? aí. Porque assim a gente consegue, né, pegar e consegue fazer escolhas construtivas, gente. E eu não preciso de, né, tá com vontade para poder fazer, não. Imagina, Gra, todo dia você acorda morrendo de vontade de ir pra academia? Não. Fala sinceramente, gente, não é assim, né? Pelo menos assim, Ou eu não não sou, sei. Coloco o né? Então, despertador assim, a longe da gente minha vai, a gente não cama, pensa, não, levanto e né? vou Deixa eu ir. ir. Vou com o olho assim, o traçado assim, ó, até chegar lá assim, ok, Mas não né? é. Aí depois que sai de lá, nossa, ainda bem que eu vi. Então, assim, né, a gente Isso já aí. tem que ligar aquela coisa, pega e vai, né? Né? Igual aquela, né? Let it go, né? Deixa aí, né? Então, se acordou, vai. Igual escovar dente, né? Você vai estar cansado, tudo, mas você vai escovar dente, você vai tomar banho. Então, agir da Tem que. mesma maneira, porque é uma necessidade, né? Então, assim, É, quando a gente coloca isso como tem que, tem que fazer, o é, corpo precisa disso. é tudo essa questão, né? Eu falo que eu sou essa pessoa aí, assim, que eu já entendi que eu só colho os frutos positivos pra mim se eu fizer pra isso acontecer, né? Não adianta, não vai existir milagre, não tem nem cápsula que faça isso por mim, né? Eu vou ter que ter a coragem de Justamente. acordar às 5 horas da manhã mesmo, vou ter que ir lá e vou suar e vou voltar assim, mas eu já volto renovada, eu durmo melhor por causa disso. Eu ganho musculinho, o corpo já fica bom, eu já fico feliz por causa disso, né? E são coisas que eu tô fazendo por mim e ninguém vai poder fazer, né? Eu falo assim, Exatamente. eu tinha uma amiga que falava comigo assim: "Ah, você só faz isso aí porque você tem dinheiro". Eu falei: "Que isso, querida? Não adianta ter dinheiro e não ter coragem, né? Não adianta Exatamente, isso é ter verdade. dinheiro e não se amar, porque eu não consigo pagar ninguém para fazer isso por mim, né? Se tivesse Exatamente. direito, se eu tivesse fazendo isso, eu podia até falar. Mas assim, qualquer um que tem muito menos renda que eu, consegue frequentar uma academia, consegue ir pra rua correr, consegue. Então tem várias opções para quem assim Com não quer se certeza, gente. Isso esconder, daí é né? desculpa, né, Gra? Pode, entendeu? Senão é desculpa mesmo. Tanta gente, né, que assim, que às vezes tem muito menos realmente faz uma atividade física. Eu falo que é até engraçado, mas quanto mais, né, a gente conquista, mais trabalho a gente vai tendo, aí mais a gente vai se deixando de lado.
né? Então, E assim, eu falo também outra coisa. E mais a gente vai comendo, porque a gente tem muito mais evento social e só tem comida é, boa, entendeu? Pra ficar isso fazendo é ostentação, verdade. a gente vai lá só belisca só, porque senão o corpo não aguenta. Isso é verdade, aqui, ó, falando até o pessoal aqui, ó, o dinheiro não vai te tirar da cama e te colocar de pé para se exercitar. Não, gente, isso daí, sabe assim, ó. Primeira coisa, é amor por você. É o que mais muda, entendeu? Falar, nossa, né? A pessoa, até porque se você quer dar amor pro outro, né? Eu falo, gente, se a gente não se ama, a gente tá sendo falso com o outro. Porque como que você vai dar um negócio que você não tem? Né? Por que eu posso pegar e te dar esse daqui, ó? Te dar esse mouse? Porque o mouse é meu, então eu posso te dar. Agora, como que eu falo que eu tô te dando amor se eu não tenho nem comigo? Entendeu? Então, assim, né, a gente está forçando uma situação. Então, assim, né, a gente fazer mesmo pela gente, né, para a gente conseguir tá bem, vai ser aquela coisa. Nossa, eu tenho tanto que eu transbordo para poder ajudar o outro. Não é assim, ai, eu juntei aqui um pouquinho, aí eu tô, ah, não, mas eu tenho que te ajudar, né? Eu vou te dar o pouquinho que eu tenho, entendeu? Então, assim, né, Aham. aquela coisa, vai faltar. Responder aqui algumas coisinhas aqui, só que eles perguntaram da diferença de hormônio bioidêntico, né, para o implante hormonal. Gente, o implante hormonal, ele nada mais é do que o hormônio puro. Ele pode ser ali, né, bioidêntico. A maioria dos que a gente trabalha são bioidênticos. Então, assim, né, molécula muito parecida, mas qual que o seu corpo ali, né, produz? A gente fala muito parecido porque não é nada que existe igual, né? Então, assim, por mais que a gente fale, né, bioidêntico e tudo. Igual eu sou natural, né? Exatamente, igual só natural. Mas nada mais é do que ele, né? E a corrente sanguínea passando e levando. Então, assim, é apenas uma via, né? Que é a via mais cômoda, porque não tem que ficar passando nada todo dia. Outra coisa, quando você tem, né, filhos, né, pequeno. Imagina, se eu falo para você poder passar o gelzinho, se você encosta nele. Então, assim, né? Eu já tive paciente que foi ver, né? O filho estava com a testosterona lá em cima. Por quê, né? Passava e o filho ia abraçava, sabe isso tudo? Então, assim, a gente, né, assim, ter alguns cuidados. Acho muito legal, sabe, assim, né, das pacientes quando elas começam a mudar, né, e olhar, né, assim, começam a perceber que estão descontrolando no cuidado. Lembra até, né, assim, né, quando, assim, você chegou, eu entendo, gente, porque eu era da mesma forma. Se alguém chega e fala assim pra você, Gra, tem que equilibrar. Porque do jeito que tá, entendeu? Daqui a pouco não vai estar do mesmo jeito. Não tem como, não tem fisiologia aqui. E não existe remédio, suplemento, eles te dão tempo a mais, realmente. Mas assim, né? Nada é capaz de fazer o que seu corpo maravilhoso, né? Funciona no nome direito, é capaz de fazer. Aí, né, quando algumas coisas, né, foram assim, né, cansaço, veio chegando, ainda brinquei, né? Falei, ah, tá vendo? Ó, foi avisado. Não tem jeito. Então, assim, né, a gente pega, então é como tirar do caixão mesmo, né, essa parte, quando a gente equilibra isso tudo. Mas o que eu tento conscientizar é o seguinte, Gra, se você não mudar, né, se a gente não mudar, esse efeito vai se manter? Não. Entendeu? Então, assim, não existe, né, milagre. Então, a Não, medicina, né, ajudou muito, né, questão de avanços, né, de como a gente consegue, né, tentar recuperar isso, mas eu brinco, né, que senão fica igual um cabo de guerra, né, eu puxando o paciente de um lado, vamos que você vai chegar nessa performance, ele, não quero, vamos pro outro lado. Então, né, é. assim, se ajudar, porque, né, assim, seu corpo, ele tem um funcionamento para poder manter você bem. Só que aí a gente vai e acaba com todas essas, né, essas defesas, estraga todo esse funcionamento. Então, assim, né, A síndrome de Mulher Maravilha, né? gente, aí resume tudo. Se eu te falar, mais de 90% dos meus pacientes, quando chegam lá, né? Doutora, mas eu não tô dando conta, tá isso. Eu já paro assim, nossa, sinal que você é humana, né? Porque senão eu te perguntar de que planeta que você veio e qual o segredo que você tem, porque esse daí vale US$ 1 milhão. Então, assim, a falsa ilusão, né, que as pessoas ainda têm, que elas são piores do que todo mundo, porque todo mundo dá conta, elas não dão. Elas não dão chegada. Aí eu, né, eu já falo assim, nossa, deixa eu te contar um segredo. Eu nunca tive uma paciente que ficou assim, que é plena em tudo e consegue dar conta de tudo. O dia que eu conhecer alguma, entendeu? Você pode ter certeza que eu vou mudar tudo o que eu penso, mas até hoje, entendeu? Ainda não achei essa Eu mulher. achei. Então, né? Então, assim, por que a gente vai achar, né? Ah, você é primeira. Não, mas eu dou conta. Eu falei, não, gente, já entrega isso, não tem jeito, né? Então, assim, vamos equilibrar, vamos fazer coisas que a gente gosta, né? Então, não precisa de ser, né, aquele estresse o tempo todo, aquela preocupação, né? A gente foca às vezes tanto. Gente, é só separar para pensar o tanto que falta né, equilibrar. Quando às vezes né, as pessoas estão lá doentes, na cama, né, isso tudo, quando você pergunta para elas assim,
que você faria de diferente se você pudesse voltar atrás? O que elas falam? Teria trabalhado mais? Teria começado 10 anos antes? É isso que elas falam? De jeito nenhum, né? Até ela fala o contrário, deveria ter trabalhado menos, viajado mais, aproveitado mais a vida, curtido mais o Curtido mais meus tempo, né? filhos, né, marido. E aí todo mundo responde isso, mas tá todo mundo indo no mesmo lugar, né? É. Então, assim, o tanto, né, assim, que é um equilíbrio que a gente não pode deixar, né, de estar curtindo, né, assim, acho que a gente tem que, né, ser pleno e curtir em todas as fases, etapas, né, da vida, não é parar na maior fase, maior performance da vida, a gente para tudo só para poder trabalhar e vai voltar a vida depois, né, dá um pause aí, corpo, É. eu tô E a tendo que gente trabalhar. é engraçado a gente pensar nisso, porque teoricamente você vai ter tempo lá aos 70 anos, 80 anos, você vai fazer o quê? Né? E vai ter tempo. Como você vai estar aos 70? Porque a Exatamente. medicina Do ritmo que eu tô, tipo assim, se eu não me cuidar, fala vou assim, estar né? um caquinho de Exatamente. véia, não aguentando nada. Gente, a medicina é engraçada. Ela não te deixa morrer. Imagina, a medicina evoluiu, mas ela não nos deu assim muita qualidade de vida, né? De falar, né? E tudo. Se ela tiver que te segurar em cima de uma cama 20, 30 anos, ela vai te segurar. Entendeu? Mas então, assim, né? Alguém é isso que a gente É quer de não. verdade? Né? Então, assim, né? É o cuidado que tem que ter, não tem como. O que não inventaram ainda foi um modo de mudar a fisiologia normal do corpo. Então, se não inventaram isso ainda, né, tem coisas que nós vamos ser reféns, né, de fazer se a gente quer que ele funcione, né, de maneira certinha. A gente tem, né, essas coisas, né, de porque hoje em dia é muito difícil de eu pegar uma paciente que não tem distúrbio hormonal. A gente até fez a live, né, com a Sharon esses dias, também chegou querendo, vamos organizar, né, o corpo, quero mudar. Então, assim, né, na hora que você vai ver os exames, sério, praticamente nenhuma, muito difícil. Então, assim, a gente consegue, a gente tem os hormônios, né? Hoje em dia a gente trabalha, né, muito assim com a questão dos injetáveis também, porque o intestino de todo mundo tá péssimo, né, quando chega, então, às vezes você gasta aquele tanto, né, na farmácia lá, corta molecular, de suplemento, não tá absorvendo nada. Então, assim, É né, porque olha como é que, depende como que horas que você tomou, o que, que tinha na sua barriga, né? Tudo isso interfere na absorção, né? como que tá o seu intestino ali, né, porque não é Aham. só o que a gente deixa de comer, tudo que a gente come, né, as bactérias que a gente tem ali, tudo vão ser referentes ao tipo de alimento que a gente está comendo. Então, né, às vezes ali, ó, não são, né, o intestino tá todo inflamado, ele tá todo, né, cheio de furinho, né, que a gente fala, permeabilidade, que a gente come um monte de coisa, cai lá na corrente sanguínea, vai inflamando o corpo todo. Então, né, essas dores de cabeça, né, que eu pego muito paciente também, tanto da parte hormonal, dessa parte, né, assim, de intolerância alimentar. Gente, é um mundo de coisas. A gente acha, né, que eu falo principalmente mulher. Homem tem um ciclo de 24 horas. Mulher tem um ciclo de 28 dias. Tudo muda, entendeu? O tempo todo, né? E cada fase do ciclo menstrual, ela tem, né, uma necessidade diferente. Então, assim, até o tipo de atividade física, se a gente parar para pensar, né, a gente consegue manter, né, a mesma disposição no treino, a mesma força, isso tudo, durante, né, regularmente, durante a mesma intensidade, gente? Provavelmente não. Por quê? Né, a gente tem diferença, alteração aí na testosterona, né, na fase do ciclo, isso tudo. Então, é a gente entender, né, a gente pegar nosso manual de instrução e começar, né, vou ver como é que funciona, deixa eu ver como é que eu tenho que usar. E aí não tem jeito, gente, o restante, a estética, sabe, assim, ó, vem de brinde. Então, é aquela coisa, né, fechando isso daí mesmo. Quer ter, gente, chegar no 3.9, né, e conseguir, né, ter a disposição, a energia, né, então, assim, lógico, né, que, gente, o corpo, né, ele vai envelhecer, mas, assim, a gente consegue, sim, hoje em dia, né, ter a disposição, eu falo que hoje em dia minha disposição é muito melhor do que o que eu tinha ali, isso mesmo, com 20, 22 anos, né, que eu tava estudando medicina, não dormia, era tudo. Então, assim, né, já tive que usar, a gente já usei antidepressivo. Então, assim, não adianta o estresse, né, depois ele vai mexendo no humor. Fala assim, nossa, como, sabe, nunca mais tive que fazer depois que eu comecei realmente, né, a cuidar do corpo, né, e parei de cuidar de sintoma, né? Então, assim, a gente entender, ter paciência, né, com a gente, entender que a gente não tem que se doar o tempo todo, dá pra gente se doar pra gente também. Essa coisa que você falou, né, do plantar, e sempre pensar, eu já estou plantando para colher o que eu quero colher? Né? Porque senão é meio difícil, né? Eu não planto, mas eu quero colher um negócio. Não tem milagre. Não tem, Né? exatamente. Então a Essa gente. conta não fecha, né? Exatamente. Então sempre tá Então, assim, pensando. Então agora, eu já tô plantando o que eu quero colher?
né? Se eu planto tomate, eu vou colher tomate. Se eu planto alface, né? Entendeu? Então, assim. Com os hábitos alimentares, né? Eu falo assim que durante a semana, assim, eu como direitinho. No final de semana eu costumo dar uma escorregadinha. Mas na segunda-feira eu tô lembrando de tudo que eu fiz no fim de semana. Então, assim, eu olho pro fim de semana e falo, Jesus, não posso nem pensar em errar nada, porque o fim de semana foi demais. Isso, pelo menos Aí, tentar assim, compensar, né? Que o problema não isso, o problema não é a exceção, gente. O problema é o excesso. O que te mata não é o que você faz de vez em quando, é o que você faz todo dia. Não vem nessa, eu como um ai, negocinho assim, engorda tudo. Mentira, pois é. E não, entendeu? e agora não adianta fazer mais não, porque eu já comi É, mesmo, então tá bom. Aí enfia o pé na jaca com vontade, e aí que o negócio desanda, né? exatamente. Aí chuta o balde e dá nisso mesmo. Mas assim, né, saber então, falou principais quatro coisas, né, pra gente equilibrar, assim, ó, inclusive os hormônios, né, da parte mais assim natural. É impossível você ter os hormônios controlados se você não dormir direito. E dormir direito não é só falar, ah, mas eu durmo 8 horas, eu durmo 2 horas da manhã, né, e acordo, né, às 6 aí, 2 horas da manhã, acordo às 10. Então, assim, não é isso. Né? Então, assim, é aquela coisa, né, o corpo é acostumado realmente. Então, né, a gente tentar dormir mais cedo, umas 10 horas aí, né? Já tá em, lógico, não tem algumas exceções, né? Mas então, assim, tentar dormir mais cedo. O tipo de alimento, né? Então, evitar, né, esse mesmo açúcar, processados, né? Tentar dar, gente, o que alimenta seu corpo. Imagina tirar uma foto, às vezes a pessoa, assim, se visse que tinha lá dentro, era só células de Coca-Cola, células, né, de Cheetos, doce. Então, assim, outra coisa também, né? Esse controle desse estresse, tá vendo? Tanto de gente, né, de mulher, falou, estressada com uma sobrecarga, né? Frustrada para querer ser uma coisa que ninguém nunca conseguiu. Então, assim, né? Não precisa da gente ficar frustrada, a gente leva a vida mais leve. Então, Pois se é. alimentar. E atividade Eu tô física, gente. preocupada aqui, doutora Bruna, com o tempo. Eu não sei Ah, é exatamente que horas que a verdade. gente tentou. Mas eu acho que já deve estar para terminar, Vai assim, já. acabar, né? Então a gente despede. Eu acho que a gente vai marcar Vamos outro lá. momento, lógico, porque a gente vai ter muita coisa para falar Isso. ainda, né? Mas é porque é muita coisa mesmo. E assim, Não, a e é mulherada muita tá coisa, ligada gente. Não aí. é, lógico que não é de uma coisa assim, né, que a gente vai Teve uma aprender, que né, de falou uma assim hora que é para outra. libertador o conhecimento. Eu acho assim, porque a gente, mulher, Exatamente. a gente se escraviza com os próprios pensamentos, achando. É a síndrome de Mulher Maravilha, igual eu falei, né? Aham. E a gente, quando a gente se conhece, entende o que é que tá acontecendo com a gente, assim. Ah, eu tô É assim. libertador. É isso, é libertador mesmo. E quem aprende não depende, né? Então, assim, né? Se eu aprendo, né, como é que funciona, eu paro, né, de ficar, mas será que isso não, mas isso faz, isso não faz. Então, assim, é a melhor coisa, né? Eu comprei um celular novo. E olha só, se você compra um telefone novo, você tem paciente de ir lá, ver o manual, assiste, né, tutorial no YouTube, assiste um monte de coisa. Agora, quando é Aham. pra você conhecer um pouquinho de você, ah, não, mas eu não tenho tempo pra isso, não. Entendeu? Então, É. assim, né, a área que mais se desenvolve da sua vida é que você dá mais atenção. Então, assim, né, não tem jeito. Falando que É. tá vendo? É simples de pensar, né? A gente é difícil, eu falo assim, não é fácil mudar hábitos. Né? Mas assim, É. né, a gente consegue. Eu falo principalmente como tá amor aí com a gente consegue. Então, Isso. assim, o que eu vou fazer então, né? Essa parte, né, do acompanhamento, né, lá no Integrative, gente, então, né, que é para poder, assim, marcar, né, uma amiga lá. Isso. E no meu Instagram, deixa eu até deixar, quer deixar, Isso. deixa Anota eu aí. colocar aqui. Eu te marco também no título da live que eu vou Isso. soltar. Aí você pode marcar. Eu vou deixar lá que eu vou postar uma foto dessa daqui. É só colocar lá, gente. Eu quero que a gente vai estar mandando aí o e-bookzinho dessa parte hormonal, viu? Então, assim, serve para qualquer idade, né? Se você é mulher, você tem os mesmos hormônios, né, que eu tenho, que a Gra tem. Então, assim, é lógico que as necessidades podem mudar de acordo com a idade, mas o cuidado, né, e as coisas que influenciam, sabe, no seu corpo, não. O sono vai influenciar aos 12, aos 20, aos 30, aos 70. Né? Então, assim, essas coisas todas, alimentação, atividade física, sono, controle do estresse, qualquer fase, tá bom? Então, assim, não tem desculpa, não. Pode ser simples, a gente que complica. Viu? É Então, isso. assim, ó, a gente vai deixar salva lá, né, Gra? Também, assim, Isso. Vou salvar aqui no meu a perfil, live. né? Então, assim, Ótimo. só para lembrar, gente, é lá no perfil da Integrative e lá na foto oficial da live, que é a foto que foi postada divulgando a live, é a última foto que está no perfil. Marcar uma amiga, seguir a Integrative, seguir a doutora Bruna, que aí vai ter um sorteio na quarta-feira. Então pode marcar assim um mundo de amigas lá,
que vai estar sendo sorteado 3 meses de acompanhamento com a doutora Bruna e com a nutricionista também que faz A Maria Amélia. né, doutora Bruna. Então, assim, para quem tá precisando Isso é um de formato de consultoria, né? Um negócio assim que a gente vai fazer, isso tudo. Então, e, assim, vai ser bem legal. então, aí vai ter isso também. Esses exames Teve lá. uns meninos que perguntaram a respeito também do chip para homem. Eu sei que existe, né? Existe também. Então, assim, a gente faz implantes, né, em homens também. Aham. Fala assim, eu acho que mulher, né, às vezes procura mais, né, mais ligada nessa questão, né, Só que os homens também, assim, ó, estão descobrindo isso e aqui, ó, é fantástico, né, o tanto que tem a melhora, né, até as causas, né, assim, é porque aqui, né, eu não sei se o público é maior, né, feminino, mas, assim, homem, gente, quando a testo tá baixo, isso tudo, começa com irritabilidade, cansaço, né, então esse metabolismo começa a diminuir, o sono, então, assim, várias coisas, né, então o corpo começa a desregular todo. Então, tanto né, para um vale quanto para o outro também. O que vai mudar realmente né, são as quantidades. São Isso. individualizadas as dosagens e tudo, né? Então, assim, é um tratamento individualizado, tá vendo? O que eu fiz, né, o que a gente está fazendo, tratamento para GRA, não é o tratamento né, da amiguinha, porque né, tem gente que usa, né, fala uma coisa, ah, mas para ela foi ótimo. Por que para mim não foi? Porque foi para ela, né? Não foi porque não foi para você. Então, Isso. assim, né, da gente entender isso e buscar realmente, né, a ajuda, né, de um profissional, né, competente que, né, entenda, assim, né, como funciona, né, seu corpo, te ajude. Porque a gente não é só, né, quando chega paciente, eu sei que às vezes o que a gente gasta mais tempo mesmo, que eu gasto mais tempo é explicando, mostrando, né, para ele poder se mudar, porque como, né, já tendo vários pacientes, então, assim, a parte de prescrição, se fosse só, ah, você tá com isso daí? Não, isso daí, né, já sei como é tratar, é fácil, é rápido. Agora, a mudança, né, de você poder entender como que você quebra nessa, como é que eu vou te falar, esse ciclo no paciente, né? Então, assim, já é um pouquinho mais complicado. Por isso, né, que a gente trabalha tanto, brinco que é um tratamento e uma consultoria mesmo para a gente poder mudar, viu? Então, Isso. Eu assim, boto para você que está participando, né? Só participar lá no Gente, isso feed. daqui, ó, é só um pouquinho, né, do que a gente, né, consegue, assim, porque realmente o Hoje assunto a é consulta da doutora Bruna inesgotável. é 2 horas. E ela vai Exatamente. falando e a gente vai encolhendo assim, porque a gente vai entendendo que a gente está fazendo tudo errado, né? E eu falo assim que a gente entende também que a gente entra num ciclo vicioso de fazer, de fazer, de fazer, de fazer, de executar, executar, executar. Para de olhar para dentro, para de olhar para si. E a gente vai se fazendo mal nesse processo sem perceber, porque a gente quer tanto resolver o problema dos outros que a gente esquece de nós mesmos nesse processo. E é isso Então, assim, mesmo. ela dá umas puxadas de orelha na gente muito boa, assim. Gente, Mas eu acorda pra mostro. vida. É tipo, Mas acorda não pra é assim. vida. É porque tem coisa que é tão, né? Eu deixo vocês chegarem, né? Eu vou mostrando, ó, mas você quer isso, só que não é isso daqui. Né? Então, assim, gente, eu entendo, igual eu falo, era mega. Eu só mudei mesmo, porque eu falava, opa, peraí, então, eu suando isso daqui, largando a minha vida de lado, falando que eu ia estar nesse lugar, só que eu tô nesse, que eu não quero chegar de jeito nenhum, então, assim, né? Então não tá valendo de tudo isso que eu tô fazendo, não. Então, assim, deixa eu tentar, né, mudar e ver, né? Pega alguém que você vê, né, que assim, que esteja, né, realmente, né, de um jeito que você quer estar aos 40, aos 50, pergunta se ela vivia nesse batidão, nessas coisas todas, né? A maioria das vezes já tá tendo algum problema de saúde, né? E a gente começa a ver mesmo o casamento, né, já não tá tão legal, os filhos, né? Então, assim, nossa, começa a desandar tudo, né? Então, assim, é a gente entender mesmo, né, a gente parar de se cobrar, ver que dá para ser feliz, gente, em qualquer idade, né? Então, dá para você Isso fazer é. as coisas, dá para você trabalhar, mas assim, né, sem se deixar de lado. Então, começa a ser legal o dia todo, né? Então, assim, a gente começa a ter mais amor, até pela nossa vida mesmo, né, realmente. Porque tanto de paciente que eu chego, né, e falo assim depois, nossa, não sei nem pra que eu trabalho isso tudo, né, porque não tem nada de legal. Eu chego, eu tô assim, eu tô, nossa, meu marido só reclama, tá tudo ruim minha vida. Falo, lógico, mas o que você faz de legal? Se eu te perguntar, o que você fez de legal essa semana toda? Não, não fiz nada de legal, só trabalhei o dia todo, só fiz isso. Entendeu? Então, assim, né, aí dá pra ser diferente. Primeira coisa é a gente virar a chavinha, procurar um profissional que às vezes possa resgatar, porque às vezes só com mudança de estilo de vida é difícil da gente, né, pegar e conseguir, né, mudar aquilo tudo assim, né? Assim, pode demorar muito mais tempo, né? E a gente tem que saber o que está deficiente ali já. Então, né, quando a gente pede os exames, vira do avesso, a gente já vê, te equilibra, né? Consegue te mostrar o caminho, né? Você chega à conclusão do caminho que você tem que ir, ó, e aí vai, aí ninguém te segura, né, Gra? Isso aí, bora. Então tá. Então Aqui, é vamos isso. deixar lá então, gente. Não esquece de comentar, viu? Comentar, né? Não esquece de marcar, né? Alguma amiga aí, né? Para poder ver depois, Só inclusive, marcar né? nos Se instalar. comentários. O comentário é marcar a amiga, entendeu? Ou o amigo. Entendi.
Isso. Ótimo. Isso Então, também vai assim, ser são na as duas coisas. quarta-feira. Na Ótimo. E aí, quarta-feira. no meu, só deixar lá, só escrever. Eu quero que para todo mundo escrever, a gente vai mandar o e-bookzinho aí para falar sobre essa parte hormonal, viu, gente? Ritual, Qualquer né? dúvida, para, né, questão de consulta, é só mandar no Instagram também, assim, da Integrative, né? Então, que eles vão passar, né, como é que funciona, isso tudo questão de acompanhamento, tá? Então, assim, nós estamos aqui para poder, né, assim, ajudar, gente. Qualquer dúvida é só vocês mandarem, viu? Isso. Agradeço aí, viu? Demais. Legal a gente poder estar Isso. mandando aí mais informação para, né, essas mulheres maravilhosas, aproveitar nosso mês aí, né? Isso aí, mês todo nosso. Aqui, ó. Só falando de coisa boa pra gente, né? Isso Pra gente se mesmo. fortalecer e se amar cada vez mais. Exatamente, viu? Então, assim, ó, beijo para vocês, viu? Ó, vou Beijo, até boa noite. trincar aqui para poder deixar o videozinho. Opa, peraí, que eu não. Isso. Então, tchauzinho, gente. Boa noite da live. Depois vai ficar salva no Insta aí também, tá bom? Beijo, Tchauzinho. beijo. Beijo. Tchau.